Fala galera, tudo bem com vocês? Então bora lá para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. Na aula de hoje nós daremos continuidade sobre as aves. Bora lá? Eu quis, pessoal, trazer novamente o sistema digestório para a gente aprender um pouquinho mais sobre esse sistema, ok? Então o sistema digestório das aves, ele vai se iniciar na boca, né, sem os dentes, lembra-se disso, depois o esôfago, o papo, o proventrículo, a moela, o intestino e a cloaca. Lembrando, então, nós teremos o papo com a função de armazenar o alimento. O proventrículo, ele tem aquela função de fazer a digestão química, né, porque ele vai secretar substâncias químicas, que é o suco gástrico, para realizar a digestão. A moela tem a função de triturar os alimentos, né, junto com os pedacinhos de pedra, grãos de areia, que nós já conversamos. E no intestino ocorrerá a absorção de nutrientes e, por fim, a cloaca, que é onde tudo isso vai ser eliminado, né? O que não foi, tudo isso não, desculpa. Aquilo que não foi absorvido será eliminado, ok? Pessoal, uma coisa interessante para falar. Vocês já devem ter observado que as fezes das aves têm uma consistência um pouco diferente das dos demais animais, né? São fezes moles, né? Acontece que as aves, elas não possuem bexiga urinária, né? Onde fica guardadinho o xixi e a urina. Por quê, pessoal? Porque caso elas tivessem, isso aumentaria o seu peso, o que dificultaria o voo, ok? Sendo assim, elas não tendo essa bexiga urinária, a urina vai ser eliminada junto com as fezes. Por isso, então, as fezes têm essa consistência mais molinha realmente, tá? Inclusive, uma outra curiosidade, para a adaptação ao voo, elas fazem essa eliminação contínua das fezes. Então, uma pomba, por exemplo, a gente percebe isso, a pomba maritaca estão o tempo inteiro eliminando as fezes, né? O tempo inteiro fazendo o número 2 para que ela não fique armazenada, guardadinha, de modo que acumule um certo peso e que atrapalharia o voo, tá? Então, elas têm essa eliminação contínua das fezes, também é uma adaptação ao voo. Agora a gente vai falar sobre o sistema respiratório. Então, nas aves, a respiração ela é pulmonar, ou seja, ela acontece através de pulmões. Inclusive, os seus pulmões são compactos, né? Assim, são menores, são pequenininhos, porém bastante eficientes. Apesar deles não se expandirem muito, eles estão ligados aos sacos aéreos que nós já falamos ontem, né? O que acaba aumentando a possibilidade, a capacidade das trocas respiratórias. Na base da traqueia, pessoal, observem ali na imagem, aquela estrutura amarelinha, a traqueia, existe uma outra estrutura chamada de siringe. É nela onde existem os músculos vocais que são responsáveis pelo canto. Os sons emitidos pelas aves possibilitam a comunicação entre indivíduos da mesma espécie. Isso é muito importante para a defesa do animal, para a demarcação do território, a aproximação entre machos e fêmeas no período reprodutivo. E uma curiosidade é que algumas aves não possuem a siringe, como o avestruz e o urubu, por exemplo. Sobre o sistema circulatório, o coração das aves é formado por 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Não existe comunicação entre o lado direito e o lado esquerdo do coração. E devido a essa separação, não existe mistura do sangue arterial com o sangue venoso. Lembrando que o sangue arterial é aquele sangue rico em gás oxigênio, né, em oxigênio, e o sangue venoso é aquele rico em gás carbônico. Agora a gente vai falar sobre a reprodução das aves. Ela ocorre pela união, né, do macho e da fêmea, e a fecundação é interna, ou seja, o encontro dos gametas vai acontecer dentro do corpo da fêmea. Os seus ovos, por sua vez, vão se desenvolver fora do corpo da fêmea. Sendo assim, todas as aves são ovíparas, tá? Desenvolvimento externo, fora do corpo da mãe. O ovo, ele é dotado, né? Ele apresenta casca e alguns anexos embrionários que servem para proteger o embrião. E também apresentam algumas substâncias que vão nutrir o embrião, né? Vai ser o alimento do embrião. Durante a época da reprodução, as aves desenvolvem uma série de rituais para atrair o parceiro, né? Para defender o território. Depois vai ter o acasalamento, a construção de ninhos, tá? Após a postura, ou seja, a colocação dos ovos, após a incubação,
vai garantir a temperatura adequada para o desenvolvimento dos filhotes, que vão receber cuidados especiais de alimentação e a proteção dos pais durante algum tempo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa estrutura, né, essas partes dos ovos. Então, nós temos a casca, que é a estrutura que protege o ovo. A membrana na casca evita impactos do ambiente sobre o embrião. Nós temos a calasa, que vai ligar a gema aos polos dos ovos, né, às extremidades, que vai conduzir o alimento e o oxigênio até o embrião. Nós temos a câmara de ar, que é o depósito de ar entre a membrana e a casca. A clara e a gema são as reservas alimentares do embrião. Agora, pessoal, dentro do ovo da galinha sempre tem um pintinho, será? Não, pessoal, nem sempre. A galinha bota ovos com e sem pintinhos. Para crescer um pintinho dentro do ovo, é preciso que ele tenha sido fecundado pelo galo e que tenha sido chocado pela galinha. Deu para entender? Vou explicar um pouquinho melhor, olha só. A fecundação é quando o espermatozoide encontra o óvulo, não é isso? Lá ele se desenvolve e o filhotinho é gerado. Nesse caso, o espermatozoide do galo encontra o óvulo da galinha, que depois será o ovo como conhecemos. Quando a fecundação acontece, dizemos que o ovo foi galado. Depois que a galinha bota o ovo já fecundado, ele precisa ser chocado para que o pintinho cresça. Esse período, mais ou menos, que a galinha fica no ninho, deixando todos os ovos quentinhos, acontece mais ou menos durante 21 dias, tá? A mãe vai virando ovo por ovo para que recebam calor em todos os lados. De maneira geral, o ovo, como nós vimos, é formado pela clara e pela gema, envoltas em uma membrana, e pela casca. A gema é cheinha de minerais e de gorduras para alimentar o pintinho. A clara fornece a energia que ele precisa para crescer. A casca e a membrana, que é como uma pele bem fininha, tem furinhos muito pequeninos por onde entra o oxigênio e sai o vapor de água liberado durante o desenvolvimento. Para nascer, o pintinho empurra a cabeça rompendo a membrana. Lá, ele encontra um espaço com ar ainda dentro do ovo. Esse ar é muito importante para o filhotinho respirar enquanto procura a saída. Para ajudá-lo a quebrar a casca, existe uma estrutura na ponta do bico como se fosse um dentinho. Com algumas batidas, ele consegue quebrar o ovo e nascer. Agora, se o ovo não for galado, não terá um pintinho dentro, mas os nutrientes ainda estarão lá. Normalmente, pessoal, os ovos comprados em supermercado não têm pintinhos, pois as galinhas são criadas sem os galos. O que é feito, então, para que as galinhas botem ovos sempre? Na realidade, pessoal, os ovos que compramos, então, no dia a dia não são fertilizados por um galo. As galinhas botam ovos mesmo quando não possuem um galo presente, mas esses ovos não são fertilizados, não gerarão pintinhos, o que, por um lado, é bastante desejável para a produção de ovos para o consumo, não é mesmo? Afinal, não seria nada agradável a gente quebrar um ovo com um filhotinho em desenvolvimento dentro dele, né? Então, será que são injetados hormônios para que a galinha bote ovos? Normalmente, isso é absolutamente desnecessário. As galinhas botarão, em média, um ovo por dia na sua fase produtiva. Por instinto, pessoal, as galinhas tentam formar ninhadas de, em média, 12 ovos. E quando completam uma determinada quantidade no ninho, elas param de botar novos ovos, passando a somente chocá-los. Se a gente retira os ovos constantemente, a galinha passa a botar os ovos sempre. É claro que para que uma galinha se mantenha botando ovos em quantidade e em qualidade satisfatórias, ela deve ser alimentada com uma boa ração, com um bom equilíbrio de nutrientes. Agora, pessoal, por que a galinha solta ovos sempre, então? Na realidade, o sistema reprodutivo das galinhas é um pouco diferente do ser humano em alguns aspectos, o que acaba gerando uma certa confusão. O ovo começa a ser formado dentro da galinha com ou sem a fecundação de um galo. Caso um galo cruze com a galinha, aí sim o ovo passará a ser um ovo fertilizado, com potencial para gerar um pintinho. Agora, se o ovo não é fertilizado, ele sairá assim mesmo. Bom, pessoal, agora que a gente já entendeu essa questão do ovo galado, a gente vai falar um pouquinho sobre o controle biológico. Pessoal, as aves se alimentam de insetos e de roedores que atacam as lavouras, por isso são importantes para o controle dessas populações, tá? Então, elas também fazem esse controle biológico. E vamos falar um pouquinho sobre os vazamentos de óleo nos mares. Será que podem prejudicar
e até causar a morte de aves que vivem nesse ambiente? Pessoal, quando as penas das aves estão impregnadas de óleo, o animal fica impedido de nadar ou voar. Assim, eles acabam morrendo de fome ou ainda podem ser intoxicados com o pouco alimento que conseguiriam obter. Bom, pessoal, de tarefa vocês vão fazer a página 39 e a tarefa 34 e 35, ok? Sendo assim, ficaremos por aqui até o próximo vídeo. Tchau!